Beleza, pessoal? Boa tarde, né, para todas, todes. Você tá aí, Eric? Eric? Sim, estou Tá. aqui. Ah, você vai sumir, é isso? É sim. Ah, ok. Então, gente, eu trago aqui uma proposta para vocês, para a gente, na verdade, abrir uma possibilidade de reflexão, né? Eu quero já deixar bem registradinho aqui que se trata de uma remanescente material de pesquisa da minha época ainda da pesquisa de doutorado, tá? Foi um certo material que eu fui encontrando, tem bastante bibliografia relacionada a esse tipo de coisa que eu estou falando aqui no meu último capítulo da tese, tá? Então, normalmente é assim que funciona para a área de pesquisa, a gente vai encontrando muita coisa e vários outros nichos vão sendo abertos, e é o que aconteceu. Obviamente que tem a ver com o meu foco, né, com o que me chamou a atenção, de fato, né. E aí, com esse material remanescente, eu tenho gradualmente apresentado isso em determinadas oportunidades, né, eh, porque é um material que eu estou trabalhando para a produção, né, de um livro, tá bom? Então, isso aqui, na verdade, vou até agradecer muitíssimo se vocês puderem colaborar junto com dúvidas, né, porque isso ajuda a gente a pensar e abrir novas frentes de pesquisa, né? Mas isso daqui é uma coisa muito incipiente por hora, mas a ideia é exclusivamente minha, né? E tem a ver com essa produção, né, de pesquisa, também de testar o meio, de ver como é que as discussões estão sendo feitas, por isso que é muito importante as perguntas de vocês, né? Vai me ajudar bastante. Então, eu já fiz, a única apresentação que eu fiz disso foi num curso da querida Renata, e, mas era um enfoque diferente, tá? Num contexto um pouco geral, se assemelha, mas eu vou usar exemplos aqui diferentes do que eu apresentei para ela, tá? Então eu queria já trazer, parece que a gente está falando da mesma coisa, Ayurveda de bem viver e cultura do bem-estar, mas eu vou tentar esmiuçar para vocês aqui qual é a minha proposta em colocar esses dois temas diante um do outro, né? Então vamos seguindo aqui. Deixa eu só ver como é que eu vou passar. Ah, tá. Assim, beleza. Tá. Então, num contexto geral, o Ayurveda ele vai ser. Vamos abranger aqui, vou fazer uma explanação um pouco macro, para depois eu vir fazendo um recorte até onde eu gostaria de chegar de fato, com um exemplo que eu vou passar a maior parte do tempo conversando aqui com vocês. Tá? Trago sempre essa frase aqui, que vocês vão encontrar muito no livro do Dr. Robert Svoboda, falando sobre a Ayurveda para mulheres, tá? Ele tem essa abordagem de dizer que, obviamente, é uma interpretação filosófica, assim como o Shastra em si, né, do Ayurveda. Então, o Ayurveda ele vai se concentrar, né, vai ter a sua atenção do processo do fluxo. E esse fluxo ele tem as suas instâncias e tem os seus processos, né, de adaptação e também de intensidade que vão mudando de acordo, especialmente com o enfoque, se você olha para a estação, com o momento, se você olha para a passagem do dia e da noite, se você olha para a estação pessoal, enfim, tudo é fluxo para o Ayurveda e necessário, correto fluxo, estável fluxo. A gente não busca um fluxo intenso, inclusive o processo de fluxo intenso causa desordens, a falta do próprio fluxo em si causa também desordens, então é isso, o Ayurveda ele vai para se concentrar na manutenção de saúde e da vida em si, porque o Ayurveda trata-se de manutenção da vida, é muito importante a gente prestar atenção nisso, tá? Mas só que essa vida é onde eu quero tratar aqui com vocês. Só que essa vida a gente não está falando única e exclusivamente de uma vida individual, tá? Isso é um grande problema que ocorre nas interpretações dos textos canônicos e muitas vezes nem é dos textos canônicos, é só uma mera repetição de livros do mainstream, do Ayurveda e da indústria do bem-estar, que é onde a gente vai chegar já já. Tá? Quando a gente fala de tratamento individualizado dentro do Ayurveda, a gente está falando como uma abordagem a priori para a pessoa se tornar forte o suficiente para exercer a sua atividade enquanto ser humano, que é coletivo, tá?
Então, o que tem de equivocado, né? Já começo logo falando de cara qual é a proposta aqui. O que tem de equivocado nesse tipo de Ayurveda que a gente vem vivenciando nas redes sociais, nos Instagram, nos TikTok da vida, né? Enfim, cada vez mais, já não é de agora, eu estou falando agora porque é isso que a gente está vendo atualmente, mas no contexto geral, isso já vem acontecendo desde do Ayurveda americanizado que a gente reproduz aqui no Brasil e América Latina como um todo, num contexto mais geral. Então, o que ocorre é que a gente interpreta que, quando a gente fala que o atendimento e a forma, né, de montar um programa de tratamento é individualizado, o que as pessoas entendem? Nossa, a sua cura só depende de você. Não, nossa, você acorde às 5, né, enquanto os outros dormem. Ou então, enfim, essas máximas individualizantes que só, na verdade, reforçam uma estrutura, né, neoliberal, capitalista e tudo mais, que é para onde a gente vai explicar essa questão aí do Ayurveda enquanto cultura de bem-estar, né? Então, assim, isso que eu estou falando aqui agora é completamente antagônico, ou seja, esse caminho é um contrafluxo, é o contrafluxo dessa máxima de manutenção da vida que o Ayurveda vai ter aí com relação à manutenção do fluxo adequado para as energias fluírem. Eu estou falando de energia física, tá? Muito simplesmente aqui, né, do dia e da noite, das passagens das estações, das lunações e tudo mais. Bom, então, o que eu estou querendo dizer aqui com Ayurveda de bem viver e cultura de bem-estar? Primeiro de tudo, o Ayurveda pode estar na indústria do bem-estar? Está. O Ayurveda, que a gente mais frequentemente vê associado à manutenção de saúde atualmente nas redes, enfim, nas estruturas comerciais, está associado à cultura de bem-estar. Bom, Sabrina, mas então você está dizendo que. Mas ele também pode ser de bem viver, e aí é onde eu faço a defesa do Shastra. Né? Então, quando eu falo Ayurveda de bem viver, é quase um pleonasmo. Ou seja, eu estou quase repetindo a mesma coisa, ou tentando fazer uma defesa do Shastra. Tá? Antes de eu explicar para vocês o que eu estou querendo dizer com cultura de bem-estar. O Ayurveda, a gente precisa entender, e aí eu convido vocês a participarem da minha live que eu vou dar na quinta-feira, falando um pouco sobre a estrutura política que traz o Ayurveda que a gente conhece atualmente, tá? E ali no revivalismo. Então, parece que não tem uma coisa a ver com a outra, mas tem, tá? Por isso que eu estou falando que é fruto do material de pesquisa que eu fiz na época do doutorado, tá bom? Então, o Ayurveda, que chega hoje aqui para a gente, ele é fruto de lutas políticas e de reestruturações, inclusive programáticas para os estudantes, por exemplo. Tá? Então, quando ocorre ali o revivalismo na época dos anos antes da independência, depois também, vou falar mais sobre isso na quinta-feira, opções são feitas em relação ao ensino do Ayurveda. Tá? Então, grande parte do Ayurveda que a gente conhece hoje é fruto das decisões que foram tomadas naquela época e que acabam por reforçando essa estrutura que eu estou aqui denunciando, vamos dizer assim, de fazer parte da indústria do bem-estar. Tá? Vou explicar para vocês o que é a indústria do bem-estar e por que parece que é ruim, porque é ruim. E aí, bom, então o que eu estou falando? Bom, a Ayurveda de bem viver é uma tentativa de volta a você realmente buscar a tradição, tá? E com isso, gente, eu não quero ser no sentido tradicionalista, no sentido do ranço de que as inovações não devem ser bem-vindas, elas são bem-vindas, mas que neste caso aqui, como eu vou fazer essa defesa da volta do tradicionalismo nesse sentido, do uso das ferramentas do Ayurveda de forma comunitária, porque aí quando eu falo de tradicionalismo aqui, né, e a Ayurveda de bem viver como um reforço à defesa do Shastra, do Ayurveda, né, é muito importante isso que eu estou falando, tá? Eu estou querendo dizer que é o seguinte, eu estou em defesa de um Ayurveda coletivo, tá? E que é completamente diferente desse Ayurveda de bem-estar, ou da cultura de bem-estar, que eu quero explicar aqui para vocês. O que é cultura de bem-estar, gente? Cara, é a indústria do bem-estar. Há uma indústria por trás disso. Vocês vão encontrar raspadores de língua, coisa que, sei lá, você pode comprar por R$2. Então, faz parte de um lifestyle, né? Um estilo de vida, um pacote de como você vivenciar essas práticas, claro, muito bem individualizadas, né? Então, tipo, para você
se tornar a sua melhor versão, para você atingir determinados níveis de elevação, ou então você se diferenciar, buscar, né, novas, enfim, sempre individualizado, né? Então depende de você, você conseguir chegar cedo do trabalho, depende de você, você comer a própria comida que você cozinha, depende de você, inclusive, ter a qualidade de sono. Só que, gente, olha bem para isso. Depende mesmo de uma única pessoa esse tipo de coisa? Realmente, claro, orientações de programa de Ayurveda vão conseguir dar conta de a pessoa fazer tudo isso? Na verdade, é um pacote ilusório do lifestyle que se vende e o Ayurveda está dentro disso. Ayurveda Gourmet. Ah, aparece aqui, que legal, gostei. Pode ser Ayurveda Gourmet, né? Mas pode ser esse Ayurveda dentro da indústria do bem-estar, que ele está, de fato. Esses dias agora eu estava vendo, eu gosto bastante da prática de skincare natural, cleanse, né, essas coisas todas. E aí, o que acontece? Agora eu estou vendo que tem uma marca que eu até gosto bastante, né? Utilizando lá recursos, na verdade, é um clickbait mesmo, né? Ah, olha só, o Ayurveda, nossa, eu estudava Ayurveda e agora estou praticando o uso de óleo na cara. Então, essa é a associação. Tudo bem, gente, eu vou criticar esta pessoa individualmente? De fato, de maneira nenhuma, não se trata disso. A gente está falando de uma estrutura que não dá nem para culpar a pessoa que precisa se inserir dentro desse contexto para poder sobreviver, entende? Então, por favor, não levem para o pessoal as coisas que eu falarei aqui, tá bom? De qualquer maneira, o Ayurveda está dentro dessa estrutura. Então, não adianta um programa individualizado daquela pessoa se não houver uma certa consciência de que, nossa, é maravilhoso você poder cozinhar a sua própria comida, mas se você é a pessoa que precisa usar transporte público 2 horas para ir, 2 horas para voltar, mas que horas que essa pessoa vai fazer uma comida fresca, não é mesmo? Se ela chega às 10 horas da noite em casa todo dia, como é que às 10 horas depois de ter tomado banho, comido alguma coisa, relaxado, ela vai estar deitada para poder acordar às 6 ao amanhecer do sol, como agora está amanhecendo durante o outono? Entende? Então, eu estou falando, dando esses pequenos exemplos para mostrar para a gente que, na verdade, a prática, quando a gente fala de uma prática individualizada, uma abordagem individualizada do Ayurveda, a gente precisa entender que quando a gente está fazendo isso, ou a esfera do autocuidado, né, é para nós nos tornarmos pessoas comunitárias efetivas. Não há como a gente realmente vivenciar a filosofia ou o Shastra do Ayurveda se de fato a gente não. E assim, gente, qualquer outra manifestação tradicional dos povos originários, não há como a gente buscar essa prática se não houver essa consciência coletiva. Por isso eu coloquei a Ayurveda de bem viver, tá? Muito embora o Ayurveda esteja inserido nessa indústria do bem-estar, e eu estou explicando para vocês que a indústria do bem-estar é perniciosa, é nociva. Essa é a questão, esse é o ponto. Então, empreender na indústria do bem-estar é o suprassumo, tá, do pacote neoliberal torturador para esmagar você até sobrar só o caldinho. Essa é a verdade. Infelizmente, para as pessoas mesmo que trabalham com isso, e mais ainda, porque às vezes as pessoas buscam alternativas a outros estilos de tratamento, não porque isso. Eu nem quero negar aqui os benefícios da alopatia, tá? Porque eu não sou dessas. Eu acho que ele tem muito a contribuir, não acho que uma coisa serve em detrimento da outra, tá? Mas também, quando a gente fala que elas podem caminhar, tem um problema aí que eu já vou falar para vocês quando chegar no exemplo que eu quero dar. Tem um problema aí que frequentemente ocorre quando as pessoas confundem que uma pode caminhar com a outra e a outra coisa é uma depender da validação da outra, como o caso do Ayurveda, depender da validação da ciência médica, por exemplo, para seguir adiante. Não precisa, e vou falar disso para vocês daqui a pouco. Bom, quando eu falo, vou agora falar um pouco rapidamente do que seria essa contribuição, essa forma de pensar o Ayurveda em defesa do Shastra, do Ayurveda de bem viver. Mais uma vez eu repito que aqui, quando eu digo isso, não estou falando nada de novo, mas ao mesmo tempo eu estou reforçando que é para a gente se voltar, sim, a uma prática cultural do Ayurveda coletiva, que é de fato a origem do Ayurveda, como eu falava antes, né? Quando o Ayurveda que chega a gente ali em situações políticas e decisões importantes que foram tomadas no pós-independência,
Algumas coisas ficaram de fora. A gente precisa entender que o Ayurveda, ele tem uma coisa original dele, mas ele é um Shastra esponja, tá? Com isso, não é nenhum demérito, tá? É que, na verdade, ele consegue olhar para diversas outras práticas e fazer a sua própria interpretação. Por isso ele é um Shastra, porque ele tem método, ele tem um método próprio para isso, tá? Então, enfim, também outra barba da minha pesquisa é que, assim, a gente vai encontrar referências dos povos adivases, que são os povos das florestas ali, boa parte da Índia. A gente vai encontrar referências dos povos do sul da Índia, que geograficamente ali a gente tem uma diferença muito significativa em termos de fauna e flora mesmo, de contorno, né? E consequentemente também do tipo de povo, porque lembra-se que o Ayurveda, a Índia, em determinado momento, se definiu geograficamente, mas ali tinham diversos outros povos. Então, é importante a gente lembrar que o que a gente conhece atualmente de território indiano, existiam diversos etnias, né, reinados e etc, etc. E cada um com seu tipo de, inclusive, da própria medicina mongol, né, a gente também tem bastante influência, embora boa parte dos praticantes de Ayurveda hindu neguem isso, mas a verdade é que tem sim, tá? Bom, então, quando eu falo Ayurveda de bem viver, eu estou querendo fazer em defesa desse Shastra que volte à prática coletiva, porque quando a gente realmente lê os textos canônicos, a gente vai conseguir encontrar referências, inclusive quando a gente vê ali a definição do que seria um bom Ayurvedacharya, é sempre uma pessoa que é local. Inclusive tem teorias que dizem que Charaka, na verdade, não era uma pessoa, mas um grupo de pessoas que Charaka significa peregrino, que ia de aldeia em aldeia levando conhecimento para a coletividade do Ayurveda. Né? Então, aqui, quando eu estou falando isso, do Ayurveda, do bem viver, eu estou querendo fazer esse reforço para nessa tentativa de retomar o Ayurveda coletivo. Tá? Então, obviamente, a gente não pode reproduzir, senão seria um anacronismo, né? Eu não posso reproduzir as práticas que estão ali descritas nos textos canônicos, tá? Eu preciso, de fato, criar alternativas que tenham a ver com aquilo que a gente precisa combater para voltar a ser essa pessoa comunitária. Então, tudo aquilo que eu estou propondo aqui em termos de Ayurveda, de bem viver, é são práticas, né, para estimular as pessoas a se voltarem a pessoas coletivas e não individualizadas, né, que, enfim, com esse reforço o tempo todo, como se dependesse exclusivamente da pessoa que ela seja feliz, que ela não tenha depressão, que ela não tenha diabetes. Gente, não depende exclusivamente da pessoa, tá? É disso que a gente precisa falar e é o que eu estou querendo aqui dizer para vocês como é que vai funcionar isso na prática, tá? Então, enfim, tem diversos tipos de propostas dentro do Ayurveda. Obviamente, o que é o mais interessante são as práticas de Suvastivitra, ou rotinas, né? Para a gente poder, na verdade, vivenciar o planeta, tá? Parece que é uma coisa meio, como é que eu vou dizer assim, parece uma bobagem quando a gente fala que, bom, cada programa de tratamento vai ser alterado de acordo com as estações. É difícil as pessoas perceberem, inclusive, essas mudanças. Tem gente que fala, a gente dá muita aula no Sul e às vezes no Nordeste, no Norte, e as pessoas falam assim, não, mas aqui não tem inverno. Não, mas aqui só tem estação chuvosa. Não, aqui é só verão o tempo todo. Porque não há uma dificuldade de perceber por conta dessas estruturas individualizantes, porque a pessoa precisa sobreviver, né? De perceber que realmente há alterações mínimas acontecendo no seu entorno e que as alterações por exemplo, de inclinação da luminosidade solar vão interferir diretamente naquilo que a pessoa come, naquilo que brota naturalmente do solo, na quantidade de água, no pH da água, dos nutrientes. Isso impacta, tá? Outra, né? Imagina, a pessoa que trabalha olhando para a parede, sentada, olhando para a parede, sem estar com uma janela próxima, sai 8 horas da noite de trabalho,
que experiência essa pessoa tem, ou então que trabalha à noite, que experiência que essa pessoa tem de se expor às passagens do dia e da noite. E aí eu estou falando de teoria básica do Ayurveda, que se refere às gunas, né? As gunas são o grande diferencial, essa vivência que a gente tem exterior das gunas. Quando você vai fazer para consulta, dificilmente a pessoa consegue, é um caminho longo para refinar essa percepção. E a cura que eu estou falando, coletiva, trata-se disso, porque toda vez que você percebe que a luminosidade, a inclinação da luminosidade solar interfere no tipo de alimento que você vai comer, isso significa dizer, gente, que a gente vai mudar o nosso olhar para o lugar que a gente realmente tem que buscar o alimento para comer. Já vou voltar nisso aqui para vocês entenderem melhor. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês é munir essas informações, tentar articular um pouco melhor essas informações aqui para vocês, para tentar mostrar para vocês que como a percepção mínima, quer dizer, é mínima porque é uma coisa simples para acontecer, mas é difícil o start acontecer, né? O clique acontecer, né? Porque há estruturas opressoras em volta da gente que não permitem que a gente faça isso, né? A estrutura de trabalho, por exemplo, né? Por exemplo, a gente jura de pé junto que tem, tudo bem, a pessoa vai lá, faz uma consulta de Ayurveda, ou então começa a estudar Ayurveda, começa a trabalhar com Ayurveda, aí a pessoa jura de pé junto que agora adquiriu a consciência de escolher o tipo de alimento que vai botar na sua comida, na sua mesa, e aí, não, agora eu vou seguir o calendário sazonal de cultivos, não é mesmo? Só que, infelizmente, ainda assim, mesmo que a gente abra mão de determinados alimentos industrializados, ainda assim, mesmo os naturais, in natura, a gente vai estar sob a ótica aí, né, da ditadura alimentar, tá? Estou falando um pouco mais sobre isso, porque é esse o lugar do exemplo que eu quero chegar com vocês. Então, se a pessoa percebe a inclinação da luminosidade solar, que mudou conforme as estações, não é brincadeira, gente. O negócio começa a acontecer que, assim, a gente começa a perceber que realmente os alimentos produzidos de acordo com as estações, e quem que vai produzir os alimentos de acordo com as estações, gente? Não é o agro, não vai estar sendo o agro, tá? Vai ser o pequeno produtor familiar, os CSAs, né, que é são os lugares eles fazem tipo mescla entre as pessoas que estão no interior, né, produzindo, com as pessoas que moram na cidade. Então, é um troço que realmente é o clique que dá, e aí, pronto, a pessoa começa realmente. Isso é uma das formas, tá? Existem outras que eu estou querendo aqui, como eu falei no começo, trazer para a gente começar essa discussão que está iniciando, tá? Obviamente que esse lugar de estado de equilíbrio, e aí é uma outra questão que a indústria do bem-estar faz a gente acreditar que é possível. Esse equilíbrio, gente, apenas não é possível. A natureza não tem esse equilíbrio que a gente acredita que tenha, tá? O que ocorre é que com as alterações que acontecem de dia e de noite, mesmo que, por exemplo, sei lá, mudou uma estação, a gente está agora no meiuca do outono, tá bom? Gente, não é porque a gente está no outono que a gente vai vivenciar um outono exatamente igual, desde o primeiro dia até o último dia, na hora que entra o inverno. A cada dia que passa, há alterações da inclinação da luminosidade solar, por exemplo. Isso é só o básico. Há alteração da posição da Lua, tá? A alteração com isso também de pH da Terra, de sais minerais disponíveis, mas outra série de coisas. Então, esse lugar de bem-estar, de equilíbrio total, esse lugar não existe. O que o Ayurveda vai falar enquanto coletivo é isso. A gente, na verdade, vai toreando, né? Tanto é que quando eu falo pessoas saudáveis, eu não falo pessoas saudáveis, eu falo pessoas relativamente saudáveis, porque também não existe esse lugar de pessoa saudável, né? Então, a indústria do bem-estar, ela vende essa noção de lugar de busca de equilíbrio, só que o que acontece? As pessoas nunca alcançam esse equilíbrio, e a busca vira eterna, e como é que eu vou dizer assim, as frustrações, né, vão crescendo à medida que a gente envelhece, tá? Então, o estado de equilíbrio não é estar imune às alterações da vida em sociedade e nem às alterações climáticas, nem muito menos procurar se manter afastado das demandas do nosso redor para se manter em equilíbrio. Também uma outra falsa sensação é de que se você não liga na TV, se você não liga a TV ou ainda não fica sabendo as notícias, por exemplo, da política,
da emergência climática, você se afeta menos e menos doente você vai ficar. Não é uma verdade, isso é uma outra prática da indústria do bem-estar que é antagônica à proposta de Ayurveda do bem viver. Por quê? A indústria do bem-estar, na verdade, vai dizer assim, claro, se você não se mantém longe das coisas que vão te afetar, porque, gente, saber da emergência climática, saber das questões políticas, afeta a pessoa que precisa do transporte público, ou ainda, se não depende do transporte público, precisa caminhar de carro, andar de carro, também vai ser afetado por isso, porque tem a gasolina, tem a estrutura das cidades que são construídas para oprimir as pessoas, né, e bota mais carro. Então, assim, é uma ilusão. E a indústria do bem-estar, ela trabalha para isso e se afasta completamente da proposta de Ayurveda de bem viver. Tá? Bom, então melhorar a si mesmo como autocuidado é muito mais que focar em si mesmo. É também melhorar ativamente a comunidade em que você está inserido. Ou seja, o individualismo aqui eu estou colocando mesmo no chão mesmo. E voltar a perceber a nossa interdependência. É disso que se trata. Porque, né, nossa, o pessoal lá, não, tipo, não precisa ligar a TV, você se intoxica com isso. Você não precisa saber, né, que, não, tipo, tá lotando, tá enchendo cada vez mais as cidades e as cidades que ficam perto das áreas de mar, por exemplo, estão cada vez ficando mais alagadas, por exemplo. Não, mas isso não tem nada a ver. Se eu não fico sabendo, eu não fico doente por isso, gente. Mas a gente nega a nossa capacidade humana de interdependência. Somos naturalmente seres interdependentes. Esse é o ponto aqui. O Ayurveda é para cuidar dessa interdependência. O Ayurveda de bem viver, como eu quero dizer aqui em defesa do Shastra, é para cuidar desse fio que nos liga. E esse fio que nos liga, até a minha sogra fala muito bem sobre em relação a isso, que é o fio de Sutratman, né? Que liga esses elos aqui, ó, gente. Na verdade, somos cada um desses, mas para sermos isso, a gente precisa, praticando Ayurveda, a gente precisa se voltar para uma cultura de bem viver, contra a indústria do bem-estar. Muito bem. Então, não quero também dizer que atitudes individuais não sejam importantes, tá? Isso também fica parecendo que é uma verdade, também não é o caso, tá? Elas apontam muito bem o posicionamento que você, enfim, identificou. E olha, gente, eu vou dizer para você o seguinte, que esse ponto de identificação de que somos seres interdependentes e que precisamos de uma busca de um Ayurveda coletivo, isso é cura. Isso é cura de fato, tá? Bom, mas em termos estruturais, ou seja, no cerne da questão da vida em sociedade, os quais muitas vezes foram eles que nos levaram ao estado de desconexão consigo mesmo, e eu estou falando aqui dessa estrutura capitalista, neoliberal, elas não serão alteradas somente com nossas atitudes individuais. Então, as atitudes individuais, a conexão, a percepção de interdependência resolve, mas ela não vai ser resolvida se você somente perceber. Esse é o ponto. É alguma coisa, mas já ainda precisa de um caminhar coletivo, né? A gente precisa estar juntos para isso, tá? Bom, como é que a gente faz essa proposta de Ayurveda de bem viver? Como eu falei, né, eu estou sendo retórica aqui, né, para dizer que o Ayurveda, de fato, em seu Shastra original, ele tem essa busca pelo coletivo, mas, ao mesmo tempo, como é que a gente pode fazer isso aqui agora, tá? Então, enfim, eu até cito aqui que a filosofia Ubuntu, que é uma das filosofias Bantu, né, de alguns povos em África, eles falam, eu sou porque nós somos. E é disso que se trata, esse resgate do Shastra e o Ayurveda de bem viver. Não há possibilidade de buscar essa cura sem encontrar essa percepção de interdependência que nós, seres humanos, temos. Tá? Então, aqui, uma das propostas são os ciclos rituais, como eu falava rapidamente no começo. Essa percepção das passagens lunares já contribui bastante, tá? Para a gente conseguir chegar nessa refinamento, tá? Os ciclos rituais pessoais, que aí podem ser, enfim, desde o âmbito da sexualidade, em termos e a vivência coletiva em si, né? Enfim, então pode ser desde as pessoas que menstruam, desde os processos, né, de métodos contraceptivos. Isso é uma sabedoria totalmente coletiva. Por exemplo, a própria menstruação em si
ela é uma vivência coletiva. Eu vejo também dificilmente uma grande dificuldade das pessoas em relação a quem menstrua, né? A estabelecer determinados métodos de cuidado, é porque, na verdade, a gente se afastou de um saber coletivo em relação a isso, porque a menstruação, ela é cultural, gente. Enfim, isso é assunto para outra coisa. Mas, enfim, a forma como o grupo que troca experiências entre si, por exemplo, vai interferir imediatamente na forma como se vivencia e experimenta a menstruação. Eu estou terminando aqui porque eu quero passar logo para os 15 minutos de finais de perguntas, tá? Então, alimentação e a rara, e é onde eu vou usar aqui nesse lugar o exemplo que eu quero falar para vocês, tá? Beleza, rejuvenescimento, beleza, estar. Não é bem-estar individualizado, como eu falava antes, tá? É estar, é estado de presença, estado de noção de interdependência, tá? Então, essa coletividade vivenciada e praticada é que traz realmente esse processo de rejuvenescimento, tá? Bom, enfim, outra subdivisão aí, né, que pode também ser o processo de gestação e fertilidade, assim como também a questão da menstruação, ela é um contexto cultural. Muitas dificuldades se passam pela dissolução desse centro cultural de vivências e práticas, tá? A mesma coisa com a menopausa, a mesma coisa com a questão do despertar, do acordar, né, dormir, principalmente se a gente vivenciar exatamente a luminosidade, a versão do claro escuro, né, que são as gunas, tá? A mesma coisa para a tarde, a questão do sono, tá? A questão das rotinas de eliminação, a questão da água seria um outro tema que eu usaria aqui como exemplo para falar sobre a questão do Ayurveda de bem viver contra a indústria do bem-estar, tá bom? Bom, exercícios físicos também, a forma de vivenciar os exercícios físicos, a necessidade de movimento também, ela vem muito de um processo de vivência cultural, tá? Também seria outro exemplo que eu poderia dar aqui para falar sobre esse assunto, tá? Mas aí eu cheguei aqui onde exatamente eu quero estar e quero usar esse exemplo aqui para a gente fomentar as próximas perguntas que vocês me fizerem, tá? Vocês já ouviram falar de nutricídio? Acho que nutricionismo vocês já ouviram falar um pouco mais, porque vocês vão encontrar essa referência muitas vezes, na verdade, com aquele autor jornalista, o Michel Pollan, que tem vários livros muito interessantes, tá? E aqui especificamente ele fala sobre o nutricionismo. Mas o nutricídio, vocês já tinham ouvido falar? Tá? Então, eu estou aqui, na verdade, usando. Claro que eles não são antagônicos, apesar dos xizinhos aqui, tá? São duas teorias feitas por duas pessoas diferentes, em situações e contextos diferentes, tá? O África, ele é um pesquisador, eu não vou saber qual o país dele, mas ele é africano. Desculpa. E o George Screens, ele é um inglês, tá? Então, ele criou esse termo nutricionismo e o nutricídio. Eu acho que esses dois são temas muito relevantes e eles esbarram o tempo todo com a Ayurveda, e é por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Frequentemente, pessoas que tanto vêm da área de formação dos agentes de saúde, formados especialmente na área da ciência da nutrição, ou então pessoas que acabam se formando em Ayurveda e acham que, para entender de Ahara, precisa estudar ciência da nutrição. Então, vamos aqui entender o porquê que eu estou dizendo isso. Bom, gente, o nutricídio, que é esse termo cunhado aí pelo África, ele discute a degradação da saúde de pessoas negras através de mudança alimentar e de suas esculturas pela inserção de uma alimentação colonialista, regida por brancos e multinacionais. Afeta hoje principalmente a população negra periférica, pessoas com pouco estudo e populações rurais. Tá. Tem muito a ver com o racismo ambiental, né? E que tem a ver com aquilo que eu estava falando da emergência climática, né? Então, olha só, não tem como a gente praticar uma Ayurveda, de fato, individualizado desse jeito que a indústria do bem-estar quer promover o Ayurveda, ignorando esse tipo de situação. Porque a gente vai estar reforçando vários estereótipos, a gente vai estar contribuindo financeiramente, mas lembre-se, eu não posso culpar as pessoas individualmente. Há toda uma estrutura que faz que não tenhamos outra escolha, inclusive os próprios profissionais de Ayurveda que ficam tentando, né, fazer um contexto ali de levar o Ayurveda pelo Instagram, pelo TikTok, enfim.
é superficializado, porque não há possibilidade, né? Porque o meio é mensagem, né? Não tem como ser aprofundado ali naquela estrutura, não tem como. Então não dá para culpar a pessoa, eu não estou culpando individualmente aqui, eu estou falando de uma estrutura geral. A mão, né, que ninguém vê do mercado, é ela, tá? Então, o que, que é, então, nutricionismo, que é esse termo cunhado aí que você vai encontrar nesse livro aqui do Michel Pollan, falando bastante sobre isso, inclusive tem um capítulo sobre isso. É um conceito criado a partir da junção das palavras reducionismo e nutrição, tá? Nessa publicação, ele faz uma crítica à maneira como o alimento estava sendo estudado. Para o pesquisador, a tentativa de explicar todos os problemas alimentares por meio de nutrientes só fez agravar o problema e retirou das pessoas o poder de decidir de maneira simples da própria comida e os costumes alimentares. Quando eu estou falando de Ayurveda, de bem viver, ou em defesa do Shastra, desse Ayurveda coletivo, tá? Para a coletividade, por assim dizer, vamos melhorar isso aqui, a gente está falando de costumes alimentares, e alimentação é mais do que qualquer coisa cultural. Ora, mas espera aí. Se o alimento, a forma de a gente se alimentar é cultural, quando o cara fala, voltando aqui, ó, do nutricídio, o nutricídio, que o que ele está dizendo é o seguinte, é o assassinato ou, né, a eliminação, né, para acabar mesmo com a cultura alimentar dos povos originários. Só que toda vez que você faz isso, vamos pensar macro, tá? A gente está falando do agronegócio, que vai reforçar o consumo de determinados alimentos, por exemplo, tem milho hoje em tudo quanto é lugar, gente, e seus derivados, que tem muitos nomes para os derivados do milho, mais do que o trigo, por exemplo, da soja, tá? Então, quando você destitui populações inteiras dos seus lugares de moradia original, você tira também, junto com isso, os lugares de plantação e ainda o que chamadas punks, né, que são as plantas alimentícias não convencionais, mas que, na verdade, minha gente, ela só não é convencional porque ela não está na rota do comércio, mas ela sempre foi comida desde sempre, tá? Por exemplo, vocês já sabiam que faz um alimento excelente com o cacto palma? Vocês sabiam disso? E que é um tipo de cultura de produção de alimento que está sendo quase extinta, porque as pessoas acham que comer esse tipo de coisa, mesmo as populações que ainda têm acesso a isso, os rurais, os ribeirinhos e tudo mais, o ribeirinho não, né, no caso, mas que moram mais ali no agreste, fica parecendo que é um tipo de alimento de pobre e eles querem se destituir desse lugar, eles não querem mais ser, né, pobre, coitados, eles querem comer alimentos que fiquem acessíveis para qualquer pessoa, e aí vem, né, a ditadura alimentar, e aquilo que eu falava, a gente parece que na verdade está inferindo sobre aquilo que a gente vai comer, só que não é verdade, tá? Bom, e aí, no caso aqui, o nutricionismo, que é essa redução, né, das coisas que as pessoas, eu vejo frequentemente, inclusive os próprios terapeutas de Ayurveda, com essa necessidade desesperadora de ficar o tempo todo focado em... a gente não fala em carboidratos, a gente não fala em proteínas, a gente tem toda uma racionalidade que se chama ahara, tá? E não preciso da definição de carboidrato, eu não preciso da definição de proteína, por exemplo, e muito menos rico em vitamina A, rico em vitamina B12, eu não preciso disso para trabalhar com a Ayurveda. Só que, infelizmente, até vou, mais uma vez, em defesa do próprio terapeuta, não tem jeito, as pessoas chegam buscando isso para a gente, só que, enfim, se não formos nós para fazer esse processo de educação também, não vai rolar nunca, né? Então, tipo, de algum lugar tem que partir, tá? Eu mesmo, às vezes, para conseguir acessar o conceito do que a pessoa está, para fazer com que ela consiga me entender no que eu estou querendo explicar, eu tenho que usar nomenclaturas mais populares que ficaram popularizadas pela revista Saúde da Vida, enfim. Então, as pessoas começaram esse tipo de nomenclatura, de dicionário. Isso é recente, gente. Até a década de 80 não tinha esse negócio, não, de rico em ômega 3, rico em ácido fólico, rico... Não tinha esse tipo de coisa. E nutricídio é isso, você reduzir o alimento, não é comer uma banana, a pessoa está comendo potássio, a pessoa está comendo zinco. Gente, não é assim. O Ayurveda, ele vai olhar para o alimento num contexto geral. Então, para o alimento fazer efeito, ele tem toda uma estrutura para fazer efeito. Ele não é reduzido a potássio, ele não é reduzido a proteína, gramas de proteína, né? Então, esse é o ponto aqui, tá? Então, com isso, eu queria dizer uma coisa para vocês. Por exemplo,
É engraçado porque eu vejo frequentemente, agora mesmo tá, tipo, até tem uma discussão dentro do Conselho da Ciência de Nutrição, né, que tipo, para fazer especializações tem cargas horárias de Ayurveda para as pessoas se tornarem também especialistas. É coisa de reserva de mercado e a gente sabe muito bem como é que isso funciona. A questão, minha gente, é que para falar de Ahara, quando a gente fala de Ahara, a gente fala do Ayurveda inteiro. Não há como você se tornar um especialista exclusivamente, né? Por exemplo, vou reforçar aqui esse conhecimento sobre alimentação fazendo nutrição, ou vice-versa. Não, vou fazer Ayurveda porque eu já sou nutricionista, eu tenho meio caminho andado. Não tem, apenas não tem. A ciência da nutrição, ela surge no meados do século XIX, tá? A nova ciência da nutrição que a gente tem aí, pode botar no Google, tá, gente? Ela surge no século XX, tá? Então, vamos só pensar o seguinte: ela surge no frigir dos ovos do avanço da própria indústria alimentícia, tá? Quando a gente se volta ali para a Marcha do Oeste, ou então para tipo, os lugares ali estou falando dos Estados Unidos mesmo, que tipo, as pessoas eram mandadas para lugares inóspitos. Aquilo ali eles começam a fazer o quê? Alimentos dentro de latas, porque ali não se plantava nada, era só deserto, não tinha nada de lugar nenhum. Então a indústria da alimentação processada começa a surgir da necessidade das pessoas irem para lugares inóspitos e tomarem, né, num sentido bem colonizador do lugar mesmo, né, tipo expulsar os povos indígenas, os originários do lugar, tomar aquilo ali, criar estrada, botar indústria, blá, 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 blá. E aí surge a necessidade de você começar a enriquecer esses alimentos, porque, tipo, né, uma coisa é um alimento, tomate tirado do solo, a outra coisa é um molho de tomate, né, você, no processamento, você perde diversos nutrientes que fazem parte de uma cadeia que tem a ver com o nível de oxigênio que o alimento foi exposto, a qualidade, o pH da água, porque aí tem a ver com a estação do ano em que aquele alimento é produzido, a localidade, geografia. Gente, isso é retirado no nível de processamento. E aí, claro, que a indústria alimentícia, para ser corroborada, como qualquer indústria, tá bom? Ela precisa de artigo científico, gente. Então, ela começa a financiar a própria ciência da nutrição para produzir artigos e corroborar com as ideias que elas precisavam em relação à venda de produtos, por exemplo. Né? Então, por exemplo, na década de 90, que no Brasil a gente sofreu um grande problema. Na década de 90? Não, na verdade, mentira, 70, 80. 80 ali. Quando a gente começa, meados de 70, início dos anos 80, até porque também aqui no Brasil tem a ver com os anos de abertura e tal, quando as ideias importadas começam a aportar por aqui, né? O que acontece? Não, alimento completo para o seu bebê é leite em pó. Não é leite materno. Leite materno é fraco, tá? Vocês já ouviram falar disso? Eu estou dando aqui uma coisa bem boba, tá? Gente, mas você acha que a indústria alimentícia, tá? Ela tirou isso do nada? Não, ela tirou de um artigo. Você vai encontrar vários pesquisadores naquela época financiados pela indústria alimentícia, todos nutricionistas, para descobrir ou ainda corroborar estruturas que pudessem dizer assim, não, leite realmente em pó, enlatado, é muito melhor que o leite materno. E assim sucessivamente, gente. A quantidade de nutrientes, inclusive, a gente tem aí uma indústria vegana por trás disso tudo. Não estou falando realmente, tem muitos companheiros, inclusive, que são veganos políticos e que realmente defendem aí a causa de fato, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o capitalismo e a indústria do bem-estar não deixam nada de fora, coopta tudo. Então, tem inclusive alimentos hoje que aparentemente são naturais, mas são já processados, tá? Então, o meu exemplo aqui de indústria do bem-estar para vocês, e eu quero aqui fazer um resumo já para me caminhar para o final e abrir para as perguntas, para responder as perguntas, é essa, gente. Isso aqui é só uma ponta das várias possibilidades da indústria do bem-estar que está dentro do Ayurveda e o Ayurveda dentro disso. Então, aí eu tenho toda uma indústria do bem-estar corroborada pela indústria alimentícia, corroborada pela ciência da nutrição. E veja, com isso, gente, eu quero dizer o seguinte: tem muitas linhas de nutrição que desesperadamente tentam fazer um resgate de uma coisa realmente interessante. O pessoal vai falar de plant-based, vai falar aí sobre comida de verdade, até o próprio Michel Pollan fala disso. Pessoal que fala da nutrição... Ai, como é que é o nome?
Enfim, tem muitas pessoas individualmente fazendo esforços para fazer essa busca, né, de tentar ir contra essa estrutura mental que a própria ciência da nutrição faz. Mas é isso, como eu falava dos próprios terapeutas de Ayurveda, tem toda uma estrutura anterior, né, muito grande. Claro, a gente precisa fazer trabalho de formiguinha, não tem jeito. Eu reconheço, inclusive, que tem pessoas profissionais da área de nutrição que fazem esses esforços. Mas eu quero mostrar aqui para vocês o quão difícil é isso. E o quão a gente precisa vigiar para poder não cair nessa, tá? Então, o nutricídio, o nutricionismo e a relação da própria ciência que a gente tem aqui da nutrição com esse Ayurveda dentro da indústria do bem-estar, eu queria um pequeno exemplo, dentre vários outros que eu fui selecionando, falando ali rapidamente para vocês, de que como essa indústria do bem-estar é perniciosa, porque ela faz uma coisa que não parece estar fazendo. Ela faz uma coisa porque parece que está querendo o seu bem-estar. Mas, na verdade, ela está te afastando da sua vivência cultural, ela te afasta cada vez, ela está deixando você completamente isolada, ela engana você ao dizer que quando você faz uma prática de Ayurveda sozinha, você está fazendo alguma coisa de fato efetiva, né? Ela é o começo, mas se você não der continuidade nisso, um avanço maior do seu questionamento, a gente vai continuar patinando e o combo de desânimo, né, vai aumentando. Então, eu só estou querendo aqui trazer um conceito para vocês, para a gente abrir a discussão. Porque eu sei por aí que muita gente assume a história da indústria do bem-estar, do Ayurveda fazer parte do pacote da indústria do bem-estar. Eu sei disso. Eu sei, abraça e fazer o quê? Tá? Mas a gente precisa alertar que, em termos estruturais, ou a gente começa a fazer mudanças realmente mentais em relação e práticas em relação à volta dessa, porque a gente está, se as pessoas estão buscando o Ayurveda de uma certa maneira, é porque intimamente tem uma necessidade dessa prática cultural coletiva. Mas é aí a gente vê que, na verdade, mais de 90% do que a gente tem atualmente, na verdade, vai contra essa prática coletiva. Então, a gente precisa começar a discutir isso. A gente precisa começar a rever o Ayurveda sob essa perspectiva. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Podem fazer as perguntas, falei mais do que eu gostaria. Alô, deixa eu aqui só mudar aqui para trazer as perguntinhas. Pronto. Tem uma pergunta que surgiu aqui no meio. Algumas perguntas surgiram no meio da apresentação, você respondeu, então eu não vou colocar novamente. Essa daqui... eu nem vi as perguntas. Ah, tá. Mas algumas você respondeu mesmo assim. Então foi tipo... Essa daqui apareceu no meio também, no momento que você estava falando da alimentação regional, ligado para pequenos agricultores. Maurício, o que ocorre é o seguinte, como eu falei, né, a gente não tem como pensar no Ayurveda tentando fazer essa defesa do Shastra em favor, né, da sua estrutura original coletiva, tentando recriar anacronicamente o que está escrito nos textos canônicos, ou seja, não dá para ficar querendo fazer exatamente como as pessoas que praticavam há 1.000 e 1.500 anos atrás o Ayurveda. Então, eu acho que, por exemplo, eu vejo a permacultura com olhos, e só que cuidemos também, tá, gente? Porque, como eu falei, tudo nesta vida, neste lugar da vivência neoliberal, é cooptado, e não é diferente também com a permacultura, tá? Então, assim, mas eu vejo a permacultura como uma forma contemporânea de buscar essa coletividade, tá? Mas eu só fico um pouco preocupada também, porque também no meio da permacultura o que tem de white survival não está normal, né? Então, em vez de ir para lugares localizados que precisam de apoio para se auto-resgatarem, o que eu vejo são pessoas que vêm de fora, na maioria branco, querendo salvar as pessoas né, dos locais ali que mais conhecem do que a própria pessoa que está chegando de outro lugar. Mas eu realmente acho que a permacultura seria uma ferramenta para buscar esse lugar de coletividade, sim, com certeza. Maurício, só para complementar, para dar mais lógica, é que nós moramos dentro de uma ecovila, tá? Não é, porque a gente convive, a gente está bem perto da questão de permacultura hoje, de desenvolvimento também disso, e é uma coisa muito se discutida nesse meio também, né? Não que ela seja ruim, não,
Tem a aproximação da pessoa começar a repensar nisso, já está mudando os conceitos, mas a ideia é essa mesmo, né? Uma próxima pergunta é da Silvia Helena, que estava de manhã aqui também. Está claro identificar o Ayurveda na indústria? A primeira pergunta dela. Ou precisamos de um olhar mais cuidadoso para não sermos enganados? Silvia Helena, eu diria o seguinte, o negócio é muito pernicioso mesmo, sabe? Não é fácil identificar, não. Não é. Porque, eu não sei se você é estudante de Ayurveda, ou se você é uma entusiasta, mesmo para os estudantes, bom, e aí vou falar dos nossos alunos e alunas, né? Não dá para eu saber dos outros, tá? Não estou falando do restante. Mas a gente tem bastante cuidado aqui, não só eu e o Eric, os outros professores e professoras também têm bastante cuidado em dar essa chamada para as pessoas, essa sacada do contexto social, especialmente político-social, né? Mas não posso falar pelos outros estudantes, né? E aí, assim, o que ocorre é que os entusiastas do Ayurveda, pessoas que querem se beneficiar da prática, nossa, é isso, vai confiar num terapeuta, numa pessoa que está orientando, e aí a pessoa ali é especialista diante dela, né? Então fica difícil realmente, não é um troço muito simples, a gente precisa realmente começar. Eu espero aí fazer essa produção desse material recente logo, né? Não pretendo demorar, mas assim, mas também vai ser só uma faísquinha, né? Dentro de um mundo que precisa ser desperto ainda, né? Então, não está claro para identificar, não. É difícil mesmo, tá? Por exemplo, uma coisa simples que parece bobagem, mas não é, e corrobora para a indústria do bem-estar, tá? Tudo é Kapha-Vata e Pitta, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Receita de Kapha-Vata e Pitta. Prato para Pitta. Não existe isso, gente. Isso é o exemplo clássico da cooptação da indústria do bem-estar dentro do capitalismo, do neoliberalismo, tipo, e aí é isso que vende nas redes sociais. É isso que vende nas redes sociais, a pessoa ficar, então, eu sou pita, então eu tenho que beber água em copo de prata. Não, então eu tenho que comer, para mim, eu não posso comer tal. Gente, pessoas relativamente saudáveis, seguindo as alterações de luminosidade que dão o tom das estações, por exemplo, e modificam a qualidade da água, etc, etc, precisam comer os 6 sabores. Então, como é que vai ser esse negócio de prato para... Gente, tem livro com receita para Vata Kapha Pitta, tem exercício de yoga para Kapha Vata Pitta, roupa, sabe? Isso é a indústria do bem-estar, e não é fácil não, Silvia Helena, de reconhecer, é um negócio difícil, porque é isso, tipo, aí ele vende a ideia ilusória de que se você está cozinhando só para o seu dosha, sendo que apenas não existe, todo mundo tem os 3 doshas, tá? Você vai estar mais próximo da sua melhor versão. Mentira, coisa de, enfim, coach. Silvia Helena, eu posso te dar uma dica também? Existem hoje alguns documentários já na internet da vida, nos streamings. Creio que o mais famoso de todos seja um documentário que está na Netflix, que é a Indústria da Cura, se eu não me engano. Mas é como a Sabrina falou, é tudo pouco ainda. Pouco ainda não, tem muita coisa sendo pesquisada e falada sobre esses assuntos, né? O Michel Pollan é um autor muito interessante para se ler. Você está com o livro aí na mão? Um deles, né? É um deles, ó. Esse aqui é Chama Em Em Defesa da Defesa da Comida. Comida. Se alguém conhecer, coloca aí no chat para nós o nome dele. Se alguém conhecer, Michael se escreve, né? Pollan com 2 L's. E ele no P-O-L-L-A. final, N de navio no final. É um Defesa da autor muito Comida. interessante que também tem um documentário muito legal também na internet, que é chamado de Cook it, né? Cooked, alimento ou alimentação, eu não Eu não sei sei como como eles é que ficou em traduzem português. também, tem que ver na Netflix, tá? Tem mais uma perguntinha aqui. Pessoal, se quiserem fazer mais pergunta, pode fazer, tá? O pessoal está agradecendo, mas a gente não terminou, não. Mas vamos conversar aqui. Uma perguntinha aqui, eu não li ainda, deixa eu ler aqui. Como fazer esse resgate dessa coletividade na Ayurveda? É a primeira pergunta. E a segunda, apoiar a agricultura familiar, empresas pequenas locais, culturas ancestrais, é um caminho? Sim. Eu posso abrir o slide rapidinho aqui? Eu queria mostrar
uma laudazinha que ficou para trás, que eu passei adiante. Daí eu tenho uma Pode, pequena lista põe aqui, aí. ó. Eu falei que não tinha terminado, gente. Mas como é que eu boto? Eu tô clicando Eu vou aqui fechar no... só a pergunta para não atrapalhar. Eu já estou colocando, um segundo. Ah, tá. Tá aqui, ó, gente, ó. E aí, quem foi que fez a pergunta mesmo? Foi um segundo. Ana Amélia. Ana Amélia, é isso, Ana Amélia, é o primeiro passo, tá? Dentre muitos que a gente pode fazer coletivamente. Eu gosto muito de pensar, por exemplo, comprar de pequenos produtores e locais. Primeiro que, mas espera aí, não é uma atitude individual essa consciência? Sim e não, como eu falei, as atitudes individuais, elas não devem ser negadas, né? Você ter essa sacada tem efeito, tá? Mas assim, o que acontece aqui em relação à atitude individual é que a indústria do bem-estar fica dizendo para você que isso é o suficiente para uma mudança, para uma revolução, mas não é, esse é o ponto. E aí onde a atitude individual torna coletiva e que de fato pode ter em termos práticos, pode ter algum efeito. Né? Então, por exemplo, comprar aqui, como a gente mora, como o Eric estava falando, a gente mora numa ecovila aqui, tal, numa localidade, e que também preza muito para a cultura do consumo de produção de pequenos produtores locais. Então, tem muita compra coletiva acontecendo aqui numa cidade de 23 mil habitantes. É muita gente produzindo e o processo realmente é valorizado aqui, sabe? Então, tipo, por exemplo, muita coisa sem glúten, eu sou celíaca, né? Muita coisa sem glúten que eu recentemente tenho consumido é de uma moça que produz aqui da cidade, sabe? E aí, com isso, por que isso gera coletividade, gente? Porque isso gera economia local. E se eu gero economia local, eu tenho mais renda para as pessoas localmente e eu consigo trazer, em termos de políticas públicas, benefícios. Parece que é pouco, mas é muito, porque é uma sacada que parte do individual, mas para se tornar realmente uma revolução, eu preciso partir para o coletivo. Então, é isso, Ana Amélia, funciona desse jeito. Outra coisa também, não basta também, por exemplo, prefiro comprar na feira da sua rua ou perto da sua casa. Tente não comprar no hortifruti do supermercado, a menos que o supermercado seja de família local. Fora isso, procura comprar nas feiras de rua. É a melhor forma de você fazer essa economia coletivamente circular. E a outra coisa aqui é a comunidade que sustenta a agricultura. É um dos melhores exemplos que eu posso dar para a gente fazer realmente essa revolução coletiva. São atitudes individuais que vão buscar estar junto, né, da beleza, né? E fazer isso aqui. A comunidade sustenta a agricultura tem várias, elas funcionam em diversas localidades do Brasil inteiro, tá bom? E como é que funciona, gente? São pequenos agricultores que são financiados por pequenas pessoas da cidade, uma meia dúzia de pessoas ou uma coletividade de pessoas da cidade. Só que aí não é só um financiamento direto em termos de dinheiro, essas pessoas também, vários CSAs, eles se abrem, às vezes, uma vez por semana, uma vez por mês, enfim, vai depender muito da dinâmica, né, de cada CSA, para receber essas pessoas da cidade, para ir lá participar do processo de plantação, de colheita, de separação, dali já sai com a sua própria cesta, que ajudou a financiar financeiramente. Tá? Então, eu gosto muito da ideia de CSA, porque eu acho que é onde a gente pode colocar na prática, e outra, né? De novo, a gente vai, de fato, estar vivenciando o alimento de acordo com a estação. Porque esses pequenos produtores, sem aditivos, sem grandes materiais de transporte, de outras coisas, eles só vão ser capazes de produzir aquilo que realmente o solo, conectado com as alterações de luminosidade, vai conseguir produzir. Então, é alimento local, é alimento sazonal e alimento de pequenos produtores de família, né, de família agricultura. Então, é um grande exemplo aí de possibilidades de fazer coletivamente. Composteira, reduzir, né, são atitudes individuais, mas também é isso, que elas acabam sendo linkadas, não há como fazê-las se você não tiver linkado com atitudes coletivas, por exemplo. Tá? Então é isso, pode fechar a apresentação aqui.